noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu estou vendo que tem uma pessoa nova aqui. Seja bem-vinda. É só temporário, né? Você está visitando? Isso, é só hoje. Tá bom, seja bem-vindo. Espero que você goste da palestra de hoje, do assunto de hoje. E vamos iniciando então, antes de começar a palestra, com uma oração, né? Para a gente poder se tranquilizar. Eu sei que a gente vem da rua, a maioria de nós, às vezes vem um pouquinho agitado, mas vamos tentar nos tranquilizar ao máximo agora, tá bom? Então vamos agradecendo mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecendo primeiramente aos nossos mentores individuais, eles que nos trouxeram aqui em segurança, ajudando o nosso propósito de crescer, de aprender. Vamos agradecendo a todos os trabalhadores dessa casa, aqueles que chegaram aqui mais cedo, os encarnados e os desencarnados também, que estão trabalhando no plano espiritual, para que tudo que nós estamos passando aqui hoje esteja acontecendo da melhor forma possível, tranquila. Vamos todos juntos, com muito amor, abrindo nossos corações, nos ligando àquele que foi o maior exemplo que tivemos aqui na Terra, o nosso Mestre Jesus. Humildemente, pedimos a Ele que nos apoie nesse dia, nesse momento, onde possamos assimilar alguns dos seus ensinamentos, possamos refletir e crescer como pessoas, crescer como seres humanos, como seres encarnados. Também que as mensagens sejam passadas hoje da melhor forma possível, clara, possamos ajudar nossos irmãozinhos do plano espiritual também, que possam se desenvolver. Junto com o nosso Mestre Jesus, nos ligamos a toda a equipe médica, aqueles que trabalham no espaço, doando um pouquinho de nós, dos nossos sentimentos, para ajudar aqueles mais necessitados, aqueles que se encontram possivelmente em leitos de hospitais, com alguma enfermidade em casa, que possamos orar por todos eles, aqueles nossos familiares, aqueles amigos próximos, todos que de alguma forma necessitam desse amor, dessa caridade também. Pedimos também ao nosso Mestre Jesus que nos leve até o nosso Criador, a quem agradecemos pela vida que temos, pela nossa oportunidade aqui encarnados, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bom. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo. Boa noite para quem chegou depois. O tema de hoje é Espiritismo na atualidade, né? Esse tema eu trouxe há mais de um ano atrás aqui. A atualidade de um ano para cá não mudou tanto, né? De um ano não tem tanta mudança. Então a ideia é falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, obviamente, que é a nossa principal missão aqui, né? Como Grupo Sim, Espiritistas em Michigan. A nossa missão é a divulgação da doutrina, né? Passar o máximo que a gente possa de conhecimentos para outras pessoas que estão se juntando a nós. E o tema espiritualidade ou espiritismo na atualidade é para trazer alguns fatos, né? Primeiro, básicos sobre a doutrina, mas também associar um pouquinho com a atualidade, né? Com aquilo que a gente está vivendo e muitas vezes alguns momentos polêmicos, né? Alguns momentos de controvérsias. Eu acho que é importante a gente ter liberdade e capacidade de conversar sobre o assunto. A opinião, cada um pode ter uma opinião diferente, a gente tem que saber respeitar, mas trazer e não fechar os nossos olhos, né, para as coisas que estão acontecendo. Então, essa é o ideal, assim, o objetivo da minha palestra de hoje. Espero que no final eu consiga alcançar esse objetivo e pelo menos sair com algumas sementinhas aqui de pensamento, de raciocínio lógico, né, que a nossa doutrina sempre puxou para isso, né, que é a fé através da lógica, né, do raciocínio lógico. Então, um pouquinho da história do Espiritismo.
Obviamente, muito do que a gente pratica no Espiritismo tem base na igreja inicial cristã, ou na igreja católica, ou até mesmo no protestantismo, e até um pouco do judaísmo, né? daquela época de Jesus, porque nós somos cristãos, né? Então tem muito dessa influência que veio ao longo da história da época, apesar do Espiritismo ser uma doutrina, uma religião teoricamente criada no século XIX, né? Então a base não deixa de ser essa, né? Historicamente falando. E parte do que eu vou falar hoje tem muito a ver com isso, com a história, com a cultura e coisas que vão nos influenciando para a gente trazer para a atualidade, né? Para os dias de hoje. Primeiro, o Espiritismo não tem templos, não há necessidade de templos, isso aqui não é um templo. O nosso templo é a nossa casa, é o nosso bem-estar, é onde nós estivermos. Eu posso frequentar uma igreja, eu posso frequentar uma sinagoga, posso frequentar um templo, e isso não vai mudar a minha fé, a minha crença e aquilo que eu acredito, tá? Então, nós não temos esse conceito de haver um templo. Nós temos os centros, o que a gente chama de centros espíritas ou casas espíritas, que é onde nós nos reunimos para praticar a nossa religião, a nossa crença. Nós nos apegamos muito mais à mensagem e não aos fatos. É claro que os fatos históricos são importantes, porque eles nos ajudam a compreender e aceitar melhor as coisas de uma forma lógica, né? Não apenas pela fé cega. Então é isso que prega o Espiritismo. Importância da mensagem, não dos fatos. E por que isso é importante? Porque a gente vai entrar em muitos debates, né, na vida. Jesus Cristo existiu ou não existiu? Jesus Cristo tinha cabelo comprido ou tinha cabelo curto? Ele era de cor escura ou ele era branco? Ele tinha olho azul? Historicamente é interessante conversar sobre isso, é legal, tudo bom? Mas realmente é relevante? Ou é a mensagem dele que é a mais importante? Então é isso que eu quero trazer como mensagem aqui. E uma das coisas mais importantes no Espiritismo, que sempre me chamou muita atenção, e eu acho que há muitos de nós aqui, é a máxima do Espiritismo que fala: fora da caridade não há salvação. Ele não fala fora da igreja não há salvação, é fora da caridade. Eu posso praticar caridade em todos os momentos da minha vida, mesmo não estando associado a uma igreja, não estando associado a uma religião. Então, se eu for espírita hoje ou amanhã, ou não for, ou for outro nome, ou qualquer outra denominação, não importa. O que importa é a fé que eu tenho e a caridade que eu pratico. E nós vamos entender, caridade não é apenas doação, caridade não é apenas doar algo ou doar um dinheiro, caridade é realmente ter amor ao próximo, é ajudar o próximo de alguma forma, e a caridade mais importante é a caridade do dia a dia, que a gente nem percebe que está fazendo ou não fazendo, que é o pior, né? E eu estou jogando alguns temas aqui porque é justamente isso que eu quero trazer no nosso papo de hoje. Adoração, né? O Espiritismo é contra a adoração, ou ele é a favor de adoração? Não é questão de ser a favor ou contra, mas o Espiritismo explica o que é a verdadeira adoração, que é o que a gente deve ter pelo nosso Criador, adorar a Deus sobre todas as coisas. E a Deus, conceituado dentro do Espiritismo, não é nenhum ser, não é um homem barbudo, é Deus como criação. Então é adorar a criação, que nós somos parte dessa criação. E então o Espiritismo ele nos ensina que nós não devemos adorar as pessoas, o objeto, ou as coisas, ou a imagem. Mas o Espiritismo também não critica isso, né? Como a gente já viu na história, algumas religiões que criticavam porque a igreja tal usava imagens de santos ou de anjos. Se aquilo faz bem, se aquilo te traz algum benefício, por que não? O Espiritismo não fala que você tem que fazer isso e explica o porquê, né? Mas também não fala contra que você não possa fazer. O Espiritismo vai sempre mostrar o porquê das coisas, tentar esclarecer, para que você tenha, no momento certo, no seu desenvolvimento, a sua decisão e aquilo que faz bem para você. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. A importância do estudo da doutrina, tudo isso que eu estou falando aqui é porque eu estudei um pouquinho, senão eu também estaria um pouco perdido nos assuntos que a doutrina traz. E qual que é a parte importante? Estudar, aprender, ouvir, mas também buscar novas visões, né?
dentro do próprio espiritismo, tentar aprofundar mais assuntos. Assim a gente não fica à mercê do que uma pessoa lá na frente que se acha mais sábia do que eu falando e eu acreditando em tudo que ele está falando, né? Então é importante a busca também. Será que tudo que o Ricardo está falando lá faz sentido? A doutrina espírita realmente fala isso? É assim que funciona? E cada um de nós, ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso desenvolvimento, vai perceber isso de forma diferente e vai compreender de forma diferente. Quantas vezes eu vi pessoas aqui falando: nossa, eu li o livro XYZ e na 10ª vez que eu li eu entendi completamente diferente daquilo que eu tinha entendido. Às vezes acontece, né? Cada pessoa tem um entendimento, depende da sua maturidade, de quanta experiência também você acumulou até chegar naquele momento. Uma parte que eu vou deixar para o final é justamente um dos temas da atualidade, algumas polêmicas, né, que foram tratadas recentemente. Isso aconteceu, acho que principalmente o ano passado, sobre racismo, né? E aí eu vou trazer um pouco desse assunto de novo. Eu sei que é um assunto muito difícil, ele é chato, né, de se tratar, mas eu acho importante para a gente também não ficar com os olhos vedados, entender coisas conceituais, e aí entra época, cultura, né, para a gente compreender que a gente também evolui, que a gente também muda e também entende as coisas de forma diferente, né? E no final, uma rápida reflexão do futuro da doutrina. O que a gente acha? O que a gente pode esperar da doutrina para o futuro? Quantos jovens tem aqui hoje? Não falei jovens de espírito, de idade. Mas como que a gente vai passar isso para as novas gerações? Como que as novas gerações estão vendo isso? Elas estão se envolvendo? Estão se associando às nossas ideias? Estão desenvolvendo outras ideias? Isso eu gostaria de refletir no final, tá bom? Então, de novo, um pouquinho da história do Espiritismo. Nasceu no século XIX, mais precisamente o livro foi escrito, codificado por Kardec em 1857. Allan Kardec era francês, né? O nome dele não era Allan Kardec, é um nome muito difícil de falar. Hippolyte Léon Denisard Rivail, algo parecido com isso. E ele adotou esse nome Allan Kardec porque ele descobriu, naquela época, que ele havia encarnado numa outra época, já entendendo o conceito de encarnação, como um druida, né? E que tinha esse nome, Allan Kardec. Então ele adotou esse nome para separar a obra dele como professor. Ele era um professor, ele tinha livros, ele tinha estudos, né? Ele era um cara que praticava a ciência daquela época em grupos muito importantes. Ele não era uma pessoa de uma sociedade que não tinha conceitos, que não tinha estudo. Ele tinha tudo isso naquela época e ele quis separar, né, o homem que ele era como professor, como profissional, desse homem que estava começando a aprender algo novo para aquela época, né? Que foi quando nasceu a doutrina dos espíritos, que é o espiritismo. Como isso começou? Foram através de manifestações que já haviam acontecido há muitos anos, e ele percebeu isso, entrou dentro de um grupo de estudos, estou resumindo toda a história, e percebeu que dali ele poderia estudar mais, aprender mais, e obviamente ele já havia sido escolhido para isso, né? A gente não acredita no acaso, a gente acredita em coisas já planejadas, era a missão dele. Ele começou com um grupo de pessoas renomadas da época, também estudiosos, a desenvolver a codificação. E a codificação foi desenvolvida através de pesquisa, de análise, de comparações, né? De múltiplas manifestações acontecendo em lugares diferentes, e eles consolidavam aquilo de forma científica e viam, bom, se essa mesma comunicação, essa mesma pergunta aconteceu em vários lugares diferentes e a resposta foi a mesma, faz sentido, essa manifestação, ela é real, ela não é uma coisa isolada, não é algo sendo inventado por alguém. Então, basicamente, foi isso. Obviamente, século XIX, 1857, Kardec de formação religiosa, cultural, católica, como basicamente a França era, o Brasil também era, e quase o mundo inteiro, né? Ele, obviamente, trouxe influências daquela cultura que ele tinha, né? E todos os demais que compartilhavam daquele momento. Então, por isso, há uma grande influência, obviamente, do cristianismo, seja protestante ou católico, não importa, muito na doutrina espírita, né? Que é
mais do que natural. Se ele fosse um judeu, né, e ele tivesse inserido numa sociedade dessa característica, ele traria possivelmente algumas características das crenças também que se tinham daquela época pelos judeus, né? Eu só estou tentando mostrar para vocês que não tem como desassociar isso, né? A cultura da pessoa, onde ela vive, o ambiente, influenciam também naquilo que ela está fazendo. Uma parte histórica que eu acho que é legal falar, os espíritas, né, quando foi criado, quando a codificação foi feita por Kardec, também sofreram perseguições, porque você imagina explicar numa sociedade do século XIX que tinham pessoas se comunicando com o espírito, apesar de que isso já é muito conhecido por milhares de anos, né? Jesus falava sobre isso, na história, na própria Bíblia fala sobre isso. Moisés, quem já ouviu falar de Moisés? Né? Na história bíblica, né? Antes de Jesus, ele já falava, inclusive foi proibido, né, por Moisés, através das mensagens que ele recebeu, a se comunicar com os mortos. Sabiam disso? Ele falou, é proibido se comunicar com os mortos. Isso foi escrito por Moisés como uma lei, né, como uma proibição. Por que alguém proibiria fazer algo se algo não existe? Tem lógica? É onde entra a lógica da doutrina espírita. Se Moisés já falava é proibido se comunicar com os mortos, significa que eles se comunicavam com os mortos. Então, o espiritismo não criou isso, não inventou isso. A comunicação com os mortos, a comunicação com os seres desencarnados, não é uma invenção, não é uma criação do espiritismo. Kardec, os espíritos naquele momento, só trouxeram isso de uma forma mais clara, um pouco mais esclarecida, para que a sociedade daquele momento conseguisse compreender isso e participasse dessa evolução, desse entendimento que nós somos espíritos encarnados e que temos capacidade, sim, através de médiuns, de se comunicar com os desencarnados. E aí eu vou desenvolver mais tópicos aqui que vocês vão entender o que é a doutrina espírita, né, nesse sentido. Que mais? Ok, um outro ponto que eu coloquei aqui. Aí se criou então a doutrina, né? Espiritismo. Esse nome espiritismo não existia, foi criado por Kardec. O que se conhecia era o espiritualismo, os espiritualistas, né? De forma geral, que se falava, mas o nome espiritismo foi criado naquele momento para explicar que era uma doutrina dos espíritos criada através dessa codificação. E aí até hoje existem pessoas que falam, eu sou espírita kardecista, para se referenciar a Kardec, que é o codificador do espiritismo. Mais uma vez usando a lógica, faz sentido isso para vocês? Se o espiritismo foi inventado, a palavra, falando agora de forma não mais ilustrativa, mas a palavra em si foi criada, não há sentido nenhum falar eu sou espírita kardecista ou espiritismo kardecista. Espiritismo só existe um. Espírita é quem entende, quem acredita, quem frequenta a doutrina espírita, ou espiritismo, né? Toda essa outra variação de Kardec ou não, o que vocês acham que é isso? Por que foi criado isso? Que as pessoas começaram a falar, eu frequento o espírita kardecista, eu sou espírita kardecista. Mesa branca. Preconceito? Possivelmente. Por quê? Porque começaram a querer fazer diferença entre outras crenças, outras religiões espiritualistas para separar do espiritismo. Então isso é um certo preconceito de nós mesmos, né? Mas que foi criado porque começaram a falar, eu sou espírita, você é espírita, aonde você vai? Eu vou num centro de umbanda lá. Não, então você não é espírita, você é umbandista, e não tem nenhum problema, só que por preconceito as pessoas começaram a criar essa separação. Se eu sou umbandista, eu sou umbandista e sou, de certa forma, espiritualista, né? Espírita é quem segue a doutrina espírita. E as crenças são muito parecidas, né? A gente acredita na comunicação com os espíritos, tem o médium, tudo isso é muito igual. Só que começaram a confundir ou misturar esses nomes sem necessidade nenhuma. Por que eu trago isso aqui? Porque isso é repetitivo, não para, né? As pessoas ainda continuam e a gente tem que
trazer para a atualidade. Por que esse preconceito? Qual que é o problema, né? De falar que eu sou umbandista, ou que eu sou espírita, ou que eu sou católico. Cada um tem sua religião, sua crença, e nós respeitamos todas elas, né? Então, só um fato aí para a gente poder lembrar. Vocês sabiam que o Brasil, é uma estimativa, tem cerca de, aliás, foi um censo, mas é um censo mais antigo, cerca de 5 milhões de espíritas declarados, né? Em censo, quando perguntam lá qual a sua religião, 5 milhões. Vocês acham que é pouco? De um país que tem 260 milhões agora? Né? É pouco, né? Possivelmente por quê? Porque nem todo mundo se declara espírita, né? Por várias questões. Né? Estima-se que tem cerca de 20 milhões de espíritas espalhados pelo mundo, né? Ou seja, os brasileiros estão morando aqui nos Estados Unidos. Só que muito mais gente, e aí dentro desse censo também foi avaliado, que cerca de 30 a 40 milhões, na verdade, são, além desses 5 milhões declarados oficialmente, são, como é que fala quando você... Simpatizantes. Obrigado. Isso, simpatizantes. São simpatizantes, né, do espiritismo. Então você vê, eu preciso ter um label, né, perante o censo, sim, né? Porque é por isso que eles fazem essa pergunta, mas importa? Na verdade, não importa. No final, todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Seja o céu, seja o inferno, quem acredita nisso, vai para o mesmo lugar, vai passar as mesmas coisas, não importa isso. Mas acho que é legal a gente trazer para entender, né? Como que funciona isso. Bom, Espiritismo. Quais são os ideais principais do Espiritismo? Reencarnação. Se você não acredita em reencarnação, por favor, se retire da sala. Brincadeira. Tem espíritas que não acreditam ainda na reencarnação. É errado? Eu tenho que julgar essa pessoa? Não, ela está passando por um processo ainda de assimilação. Olha, eu me simpatizo com a doutrina, eu acho que os preceitos são interessantes, mas sabe uma coisa, eu não acredito na reencarnação ainda. Para mim é difícil acreditar. Eu já ouvi pessoas falando isso. Espero que essas pessoas um dia consigam compreender melhor. Mas o preceito, um dos ideais é a reencarnação, né? Mas ninguém vai ser punido, ninguém vai sofrer nada porque ainda não acredita nisso. Mas a reencarnação é parte. A imortalidade da alma, né? Nós somos criados, né, de uma forma que, obviamente, ninguém sabe explicar ainda perfeitamente. Eu acho que a gente nunca vai chegar a esse raciocínio final. Mas nós somos criados como espíritos incessantemente, a nossa criação é incessante, mas ela não acaba, nós não morremos, né? Nós não deixamos de existir, na verdade. Nós como alma seremos eternos, né? Passando por várias estações, por vários desenvolvimentos e muitos anos. E a mediunidade, né? Como eu falei, então esse intercâmbio entre os seres encarnados e desencarnados, que é a mediunidade. Então, reencarnação, imortalidade da alma e mediunidade. Quais são os principais preceitos do Espiritismo, né? Além da evolução do espírito através da reencarnação, por que nós estamos aqui, né? Para evoluir. E isso não é só do Espiritismo, várias outras religiões espiritualistas pregam o mesmo, né? Ou a mesma ideia, né? A existência da vida em outros mundos. Aí eu adoro esse tema aqui, e aguardem que dia 26 de setembro vamos ter uma palestra aqui sobre a pluralidade dos mundos. O senhor que está lá atrás, o senhor Rodrigo Silva, vai apresentar, porque Deus colocou essa missão para ele. Depois eu conto essa história no final, se der tempo. Mas a existência da vida em outros mundos, me perguntar, mas que mundos são esses? O mundo que nós vivemos, o mundo espiritual e outros mundos, como a gente pode entender, outros planetas, outras formas de vida que nós não conhecemos ainda, que nós não temos acesso ainda. Isso é tratado dentro da doutrina espírita muito claramente em muitos momentos. Então não se assustem de ver falar sobre isso, não tirem isso como uma coisa que não existe ou que não foi tratada. Foi. E tem muitos livros que falam sobre isso. Okay? A prática mediúnica, esse intercâmbio, né? Como eu acabei de falar, como forma de comunicação, e aí vem a questão do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento pessoal, da evolução como espírito, da caridade associada a isso, e novamente a caridade, a gente não associar
somente a caridade a questões materiais. A caridade é muito mais associada ao bem que você pode fazer ao outro, de alguma forma, não somente material. Existem muitas maneiras, muitas vezes muito mais importantes do que a questão material, né? Mas a material também é importante. E eu já li isso muitas vezes, a gente sempre vê isso repetidamente em livros, falando, não basta não fazer o mal. Só não fazer o mal não é o suficiente. Você tem que praticar o bem, de alguma forma tem que fazer o bem. Cada um tem a sua consciência, cada um sabe o que pode fazer, o seu limite, mas não fiquem estacionados na ideia, mas daquela frase padrão, né? Mas você faz alguma coisa, você frequenta alguma religião, você faz... não, mas olha, eu não faço mal para ninguém, viu? Esse não faço mal para ninguém é um sinal de uma pessoa que está estacionada. Todos nós tivemos aqui uma missão, um objetivo, um porquê de estar aqui. Cada um sabe o seu, não julguemos. O que parece que o Rodrigo está lá atrás fazendo nada, ele está lá pensando em alguma coisa boa, possivelmente. E eu estou vendo, eu estou achando que não, mas percepções, né? Isso não importa, mas reflitam isso, né? A necessidade de fazer o bem, realmente, não só ficar acomodado. Os espíritas acreditam em Deus como inteligência suprema, como a criação. Essa é a grande diferença quando a gente começa em algumas discussões. Mas o que é Deus, né? Primeira pergunta do livro dos Espíritos, primeiro livro codificado por Kardec, o que é Deus? Pergunta número 1, né? E, óbvio, como que você vai conceituar uma coisa dessa, né? Como Deus? Mas, dentro da doutrina espírita, ninguém acredita em Deus como um ser barbudo, sentado lá no céu, esperando a gente chegar, julgando tudo. Não é esse o entendimento. Deus é a criação, nós somos parte de Deus. Essa é a ideia. Então, nós acreditamos na existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, o esquecimento temporário de vidas passadas. Por que isso? Por que a gente esquece da nossa vida passada? Porque senão o mérito que a gente teria com a encarnação, que é o de aprender algo, de mudar algo, seria perdido se a gente soubesse o que aconteceu, né? Imagina, se eu soubesse que eu matei 5 pessoas na minha outra encarnação, agora eu vou ter que salvar essas pessoas aqui, eu já estou sabendo. Qual é o mérito disso, né? Então, é mais ou menos essa ideia. A comunicabilidade com os espíritos, como eu falei, fé raciocinada, né? Temos que ter fé? Sim, fé é um dos principais alicerces nossos, mas de forma racional, não acreditar em tudo só porque alguém me disse ou porque é religioso ou alguma coisa assim. Lei da evolução, né? Nós estamos aqui para evoluir. Lei do amor, como eu falei, a necessidade de tempos que não precisa e a importância das mensagens e não dos fatos. Adoração, como eu já falei, é uma coisa que nós não somos contra, nós só não somos a favor. Então, qual foi o médium mais idolatrado, ou é ainda mais idolatrado do mundo, do universo que nós já ouvimos falar que nós conhecemos? Do universo? O universo que é o que eu lembro. Que nós conhecemos. É o que eu lembro dessa encarnação. Desse universo só? Só desse. Quem? Só desse universo. Qual foi o não médium? Sócrates. Quem você acha? Jesus. Ok. Jesus é um exemplo, mas eu falei a palavra médium só para ajudar. Chico Xavier, lembra de exemplo. Né? Só que ele era um ser normal, como todos nós, humano, encarnado. Ele tinha defeitos? Possivelmente sim. Ele era muito evoluído? Sim, possivelmente sim, eu acredito que sim. Nós devemos adorá-lo? Não, é isso que a doutrina mostra. Nós devemos adorar a Deus, que é o nosso Criador, a nossa criação. Esse tipo de adoração não significa não ter respeito, nós devemos ter muito respeito. Jesus é o maior exemplo para nós como cristão, né? Mas não adoração como um Deus. Para nós, ele não é um Deus, como em algumas religiões isso é criado ou mal interpretado, na minha opinião, associado. Ele sim era um ser de muita luz, que para nós é o maior exemplo de todos que a gente conhece. Mas não Deus. Deus é a criação. Então, é essa separação que a gente faz. Eu tenho aqui, nem sei, não tem, né? A casa espírita aqui, mas aqui não é espírita, aqui é espiritualista. Eu tenho uma imagem de um santinho lá, nossa, mas agora que você é espírita, nada disso. Aquilo faz bem para você? O talismã que você tem faz bem para você?
nós aprendemos o porquê que aquilo faz bem para você, que você coloca a sua mente, o seu pensamento. Ele é necessário? Não. Nada contra, mas também não é necessário. Um outro exemplo recente que a gente está falando da atualidade, Dalai Lama. Dalai Lama foi adorado durante anos e anos e anos. E agora ele é o quê? Condenado, julgado pelas pessoas por causa de um ato que aconteceu recentemente. Vocês lembram? Provavelmente. Dalai Lama foi Foi não, né? Ele é ainda um monge tibetano. Ele é considerado como a 12ª encarnação. Ele era considerado como algo muito, muito sagrado. E recentemente se envolveu numa situação, na minha opinião, infeliz, né? Onde ele, na frente de outras pessoas, ele beijou um menino, né? E aquilo foi considerado, obviamente, errado. E eu também acho que o que ele fez foi errado. Mas toda a história da vida dessa pessoa como ser encarnado, como uma pessoa teoricamente de luz, que fez muitas coisas boas, foi jogada na lata do lixo por causa de um ato que ele cometeu. Ou seja, todos nós somos suscetíveis a cometer um erro. Espero, obviamente, que ele tenha entendido o erro que ele cometeu, esteja nesse momento, obviamente já isso aconteceu há mais de um ano, mas olha só como é complicado isso. Chico Xavier foi, de certa forma, adorado, idolatrado. Acho que nunca cometeu nada que alguém possa ter comentado, falar, pô, o Chico fez isso errado. É uma pessoa que eu tenho um carisma muito grande, conheço a história dele, escreveu mais de 400 livros, mas e se ele tivesse cometido um deslize? Era o bastante para acabar com a vida dele como ser encarnado, tentando evoluir aqui. Então, muito cuidado com isso, com a idolatria. Kardec foi o codificador da doutrina. Claro que ele tem sua importância, mas a idolatria não é a questão, é reconhecer o mérito que ele teve, o respeito que ele teve, que a gente tem que ter por ele, por ter sido o criador da doutrina, ok? Então esse era um ponto que eu queria trazer. Polêmicas, né? Essas polêmicas que eu queria falar rondaram há 1 ano e meio, 2 anos atrás, acho que agora até um pouco mais, sobre racismo de Kardec. Olha aí, olha o que eu estou falando. Kardec, o codificador da nossa doutrina, lá em 1800 e alguma coisa, quando ele estava escrevendo, quando ele estava codificando. E não é mentira. Eu me lembro quando essa polêmica saiu, alguém do nosso grupo, que frequenta aqui, inclusive, postou no WhatsApp, nossa, a polêmica que está acontecendo, não sei o que lá. E na época eu pedi, eu falei, olha, gente, isso é muito novo, esse assunto saiu agora. Antes de sair comentando, dando opinião, vamos estudar, vamos entender o que aconteceu, o que é fato, o que não é. E aí eu lembro que na época, em abril, acho que 2023, eu trouxe a palestra aqui e peguei o que tinha acontecido. Na verdade, tá lá. Se vocês entrarem dentro da Revista Espírita de 1862, existe um capítulo que fala Frenologia Espírita e a Perfectibilidade da Raça Negra. Ele falava disso. Só que com o entendimento daquele momento do século XIX, cultural, numa Europa, né, numa França. Lembra que a França naquele momento era o centro do mundo, né, do mundo moderno, pós-revolução francesa, tudo acontecendo, esses porquês essas coisas acontecerem, tem uma razão. E realmente, ele, Kardec, homem suscetível a erros, né, codificou aquilo, e ele comenta, depois vocês podem pesquisar, como se houvesse, e aí é que é uma questão muito importante, que antes da gente julgar, a gente tem que olhar, né, todo um contexto, que é completamente contra a tudo que ele vinha trazendo de informação através dos espíritos, porque sempre foi falado, né, que existem pluralidade das almas, pluralidade dos espíritos, que não importa cor, raça, onde você nasceu, que época você nasceu, que se você acredita na reencarnação, eu posso ter sido mulher, eu posso ter sido homem, a pessoa Deus me livre, né? Tá bom como homem aqui, eu quero nascer como homem de novo, mas você pode ter sido mulher, pode ter sido homem, pode nascer como homem de novo, mulher de novo, a sua crença pode ser diferente, eu posso ter sido judeu, eu posso ter sido católico, isso não importa como espírito, né? Isso faz parte do seu caminhar, da sua evolução. Então aquele texto naquele momento foi contraditório a tudo que ele dizia, porque ele estava separando como se as pessoas desta outra
condição pela cor tinha um grau de evolução diferente naquele momento. Porque isso era uma percepção cultural daquele momento que ele vivia, da informação que ele tinha acesso. Se lembre, século XIX, a comunicação não era feita como é hoje, né? Toda essa comunicação, toda a codificação foi feita através de cartas, que levavam dias, às vezes meses, para chegar uma comunicação para outro lugar, né? A comunicação ainda era bem rudimentar, lógico, começaram os desenvolvimentos tecnológicos, como o telefone e tudo mais, mas ainda era. Então, essa polêmica foi muito forte no ano passado, e desde 2006, então isso já não é novo, já se sabia. A federação que cuida de toda a edição de livros no Brasil, agora não me lembro o nome. Não, mas isso foi como lei mesmo no Brasil, exige que qualquer livro que trata, né, livros antigos que foram traduzidos, se tiver alguma menção, alguma coisa que é considerada de alguma forma racismo eles são obrigados a colocar uma nota no livro explicando a questão cultural daquele momento em que o livro foi redigido, foi escrito. Gente, a gente tem que entender isso, né? Os entendimentos que houveram há 1500 anos, ou há 500 anos, ou 100 anos, ou 200 anos, eram diferentes. Então, no próprio livro, na própria revista espírita, existe uma nota explicando aquilo foi declarado num contexto cultural. Mas, se vocês lerem a obra inteira, entenderem toda a codificação espírita, em momento nenhum você vai ver um apoio sobre essa separação. Pelo contrário, mostrando que não há separação. Ele cometeu um erro. Foi um erro. E a gente tem que admitir, houve um erro. Da forma como foi interpretado, talvez como ele interpretou aquilo naquele momento e se colocou de uma forma escrita, né? Que hoje causa uma polêmica muito grande. Graças a Deus, né? Significa que nós evoluímos, entendemos que aquilo não faz sentido, mas está lá, está escrito, ninguém inventou, não foi mentira, foi verdade. Então, essa era a polêmica que eu queria trazer aqui um pouco hoje para ser discutida. Talvez muitos de vocês nem souberam disso, mas o ano passado estava fervendo esse assunto, foi bem polêmico mesmo, ok? Aí, para a gente finalizar aqui, que eu já passei meus 5 minutos, a doutrina vai acabar, vai continuar? Como é que vocês acham que vai ser? Nós vamos continuar existindo por mais 1500 anos, 100 anos, 200 anos? Alguma opinião? Vai continuar. Vai? Porque a energia não morre, só se transforma. Ok. Alguma outra opinião? Vamos aguardar a eleição. Ok. A minha opinião sobre esse ponto eu não vejo muita diferença em termos de o que a gente crê hoje ao que vai acontecer no futuro. Acho que cada vez mais vai ser mais expandido, vai ser mais desenvolvido, vai se entender ainda melhor. Talvez a gente não chame mais de espiritismo. Talvez mude o nome, porque e se entenda de uma outra forma. Mas o conceito está lá, está formado. Eu acho que isso a gente só vai cada vez mais esclarecer e ficar mais óbvio como uma coisa normal, né? Outra, os jovens, crianças, o que a gente faz para envolvê-los nisso? O que a gente precisa mudar do que a gente faz hoje na atualidade do que se fazia em 1800? Vocês já imaginaram eu estar ensinando isso aqui, eu estar falando alguma coisa sobre o espiritismo com a mesma linguagem de 1850 e pouco? Não pega atenção. Então a gente tem que partir desse princípio, quando a gente tem uma palestra, quando a gente tem um evento que envolve mais pessoas, para trazer esse assunto de uma forma mais atual e mais atual, né? Mas de uma linguagem diferente. E o que nós estamos fazendo nas nossas casas? Muitos de nós aqui temos filhos, né? Ou temos parentes, o que a gente está fazendo para que isso seja melhor entendido e não simplesmente forçado, né? Para que as nossas crianças ou jovens entendam. Isso é só para a gente refletir, tá bom? Legal? Algum comentário, pergunta para a gente finalizar? Tem uma aqui, você respondeu aí, mas eu queria que você elaborasse, apesar de não ter muito tempo, porque não é senso comum, mas assim, espiritismo é uma religião cristã? Boa pergunta. Isso é uma polêmica, né? Eu falei isso na outra palestra, esqueci hoje. Você vai falar com certas linhas de raciocínio cristão,
eles falam, não, mas a doutrina espírita não é cristã, porque você não acredita no Espírito Santo, não sei o que é uma questão que foi criada por algumas religiões como definição do que é ser cristão. A nossa definição do que é ser cristão é que a nossa doutrina foi baseada no cristianismo, naqueles ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que traz a moral para o Espiritismo, não só a parte científica, não só a parte da comunicação, que foi trazida no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns. O Evangelho do Espiritismo é baseado nos Evangelhos sobre Jesus. Nossa crença, se a gente pode dizer que a gente idolatra, é Jesus. Então, nós somos cristãos. Quando alguém disser para você, não, você não é cristão, vale a pena discutir isso? Se Jesus tinha cabelo comprido ou curto, se ele era negro, se ele era branco, se ele era amarelo, se ele tinha olho azul. Então, o que importa é aquilo que a gente pratica, né? E o cristianismo, ser cristão, é o que a gente tenta praticar dentro da doutrina espírita. Até porque é a base, né, dessa questão da parte religiosa, moral, é a base. Né? Não desfazendo de nenhum dos outros, que eu adoro o Buda, adoro outros avatares, né, que vieram antes de Jesus, Zoroastro, Krishna, todos eles têm mensagens maravilhosas. Né? Alguma outra pergunta ou comentário? Obrigado, senão não vou mandar eu embora aqui, porque eu não passei do horário. Então vamos agradecendo o dia de hoje, todo o trabalho que tivemos aqui na nossa casa, aqueles que vieram nos visitar hoje buscando ensinamentos, buscando aprendizado, aqueles que vieram buscar por algum momento de reflexão também. Vamos nos preparando para aqueles que forem agora se dirigir aos passes, para os trabalhadores, que possam dar o seu melhor, ajudando mesmo aqueles que vêm aqui em busca de algum conforto, alguma ajuda. E vamos pedindo a proteção por mais uma semana, que sejamos abençoados, agradecemos por tudo que passamos até esse momento e que possamos estar aqui novamente na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus.